Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, vós sereis perseguidos, a Escritura nos diz, por causa do nome de Yahshua. Nós vamos ser perseguidos, meus irmãos. Por quê? Porque o nome verdadeiro, o nome do Mashiach, do nosso Messias, ele gera perseguição, conforme diz as Escrituras. Nós temos que buscar base nas Escrituras. E a Escritura nos afirma isso. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor do Mashiach? Qual é o amor? É essa peregrinação que nós temos. Essa busca incansável todos os dias, estamos erguendo o nome do Mashiach, falando o nome do Mashiach. Aí diz assim: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, tudo isso, meus irmãos, os nossos irmãos do passado passaram, os discípulos, eles sofreram muito. Eles foram presos e quando eles eram açoitados, eles se animavam com os açoites. Por isso que nós temos que ser mansos. Por isso que a Escritura fala que nós temos que orar todos os dias pelos nossos inimigos, para que Yahweh nos livre das tentações, das tribulações, da espada, da fome. Yahweh nos sustém. Yahweh nos alimenta. Assim como ele alimenta as aves, ele também nos alimenta. É através da oração, é da busca incansável todos os dias que nós conseguimos nos aproximar mais perto do Todo-Poderoso. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque aquele que nos amou, quem foi que nos amou? Foi Yahweh. Quem foi que nos purificou? Foi Yahweh. Quem foi que nos tirou da lama? Quem foi que tirou do vale da sombra da morte? Foi o Todo-Poderoso, a qual nós conhecemos. A Escritura fala que aquela pessoa que foi chamada, aquela pessoa que foi remida, ele conhece quem é o Todo-Poderoso e também conhece quem é o seu filho. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque nós conhecemos quem é Yahweh. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os mensageiros, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Yahweh, que há em Yahshua Mashiach, o nosso mestre. Então presta atenção, meus irmãos. A maior de todas as virtudes é o amor. Então nós estamos amando os céus, nós estamos buscando em grande benevolência, em grande caridade, em grande compaixão, o Mashiach que está sentado à destra do Todo-Poderoso. É isso que quer dizer: nada vai nos separar, meus irmãos, daquilo que nos foi entregue. O que é que foi nos entregue? A única coisa que foi entregue para todos nós, meus irmãos, foi o nome Kadosh veio à terra. Por que o nome Kadosh veio à terra? Porque as nações, elas estão no paganismo. Então, o que foi que aconteceu? Yahweh está dando um basta a esse paganismo. O mundo tem que passar pelo paganismo antes que venha a grande ira do Todo-Poderoso. Então nós temos que sair do paganismo, nós temos que sair da Babilônia, nós estamos se afastando da Babilônia e indo em direção ao trono do Todo-Poderoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver no Mashiach Yahshua padecerão perseguição. Então, meu irmão, se isso está acontecendo com você, você está no bom caminho. Por quê? Porque o nome do Mashiach, meu irmão, acontece isso mesmo. Nós somos perseguidos. A Escritura fala sobre isso. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Aconteceu isso com os discípulos. Foram açoitados. Os discípulos, meus irmãos, foram mortos, perseguidos, pendurados de cabeça para baixo. Os profetas foram decapitados. Todos os filhos de Yahweh são perseguidos aqui na terra. Então aquele que está no Mashiach verdadeiramente falando, invocando o nome verdadeiro, vai acontecer essas coisas, porque é espiritual mesmo. A nossa batalha é contra os demônios, os maus espíritos que estão no mundo celestial.
Vós sereis perseguidos por causa do meu nome. O nome do Mashiach gera perseguição. Esse nome que está aí, enchendo o bolso das pessoas, dando dinheiro para as pessoas, né? Não é o nome que gera salvação. O nome tem que gerar salvação. Por isso Yahshua. Yahshua quer dizer salvador, quer dizer salvação. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eles estão enganando as pessoas e sendo enganados com os nomes de Balaíns. Né? Os Balaíns, né? As potestades principais, que foram 6 mil demônios caídos de cima a baixo, né? Eles adotaram esses nomes. Né? Muitos desses nomes estão na boca dos crentes. Nós temos que nos purificar, meus irmãos, de todo título de palavra em nome de Balaim, né? Para que a gente possa nos aproximar mais perto do trono e para que nos olhe como verdadeiros filhos. Tu, porém, que permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido. Quem foi que nos ensinou essas coisas, meus irmãos? Quem foi que nos ensinou esses nomes kadosh, essas palavras de purificação? Quem foi que nos mostrou a mulher? Quem foi que nos mostrou o vinho? Foi o Ruach Kadosh, o mensageiro. É ele que trouxe o nome, foi ele que trouxe a palavra, foi ele que trouxe a purificação, foi ele que nos remiu, não foi homem. Né? Tudo vem do céu, meus irmãos. Né? A palavra vem do céu, a libertação vem do céu, tudo vem da vontade do trono do Todo-Poderoso. Nada vem de nós. Né? Nós somos carnais, pecadores, cheios de pecado. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, desde a meninice, os filhos de alma. Eles têm no seu entendimento. Por isso que uma vez o Ruach Kadosh me falou, está tudo dentro de você. Então eu comecei a exercitar. Você tem que se exercitar. Exercitar lendo as escrituras. Exercitar buscando o trono do Mashiach, as palavras, pedindo, batendo na porta. Você está se exercitando, está amadurecendo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a tua salvação pela fé, pelo emuná que há no Mashiach Yahshua. Toda a escritura, ela é devidamente inspirada. Toda a escritura, ela é devidamente inspirada. Né? As partes que não tem inspiração, foram as partes que os homens mexeram. Né? O fermento, né? A mulher, né? Ela mexeu nas sagradas escrituras. Nós não podemos tocar nas coisas kadosh. Né? Se o homem carnal toca nas coisas kadosh, ela deixa de ser espiritual. Ela perde a essência daquilo que foi escrito e soprado pelo Ruach Kadosh de algo. Então nós não podemos tocar nas coisas do céu. A escritura foi inspirada, foi escrita pelo Ruach Kadosh, mas o homem, né, no transcorrer dos milênios, o homem tocou na Sagrada Escritura, acrescentou Quiris, né, acrescentou o Senhor, acrescentou Deus, né, acrescentou Zeus, acrescentou Jesus, que é Jesus. Então mudou as escrituras, tirou os nomes Kadosh. Tem parte nas escrituras que foram mexidas, colocados textos inteiros, né, pelo homem. Então nós temos que pôr para fora, né, saber escolher aquilo que foi soprado pelo Ruach Kadosh de Yahweh. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando nós estamos falando dos nomes Kadosh, nós estamos falando na justiça, nós estamos andando no caminho verdadeiro. Por quê? Porque nós somos igreja. Cada vez que nós falamos, meus irmãos, nós nos purificando, nós estamos lavando. Sim, o nosso mestre Yahshua, né, ele é que nos ensina, ele que nos mostra cada partitura da escritura que nós devemos falar. E hoje, meus irmãos, eu estou falando para vocês sobre a perseguição. Né? Os discípulos, as verdadeiras pessoas que estão no caminho da justiça, que estão falando de Yahshua, essas pessoas, elas estão constantemente passando por aprovação, né, aqui embaixo, né, porque aconteceu com os discípulos e vai acontecer conosco também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz assim, né, é Paulo exortando, né, mostrando que é difícil, né, essa peregrinação, é difícil andarmos, né, no caminho da justiça aqui embaixo. Então Paulo começa a exortar e começa a falar: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, em atenção e emuná, e longanimidade, amor e paciência. Perseguições, aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri no nome
do mestre Yahshua Mashiach. De todas me livrou, né? O Filho do Todo-Poderoso. Ele nos livra quando nós estamos no caminho da verdade. Ele nos livra quando nós estamos se esforçando. Mesma coisa aconteceu com Yahshua. Yahshua falou a ele, esforça-te. Não fui eu que te enviei, nós temos que se esforçar, meus irmãos. Estudo, conhecimento, pesquisar. Acima de tudo, nós temos que pesquisar as palavras, os títulos, né, de Balaíns que foram acrescentados para que nós nos aproximamos mais do trono. E também todos os que piamente querem viver no Mashiach, Yahshua, padecerão perseguições. A Escritura nos diz que nós vamos ser perseguidos. Todos aqueles que buscam verdadeiramente o Mestre, todos aqueles que buscam verdadeiramente, né, os céus, que estão buscando o céu verdadeiramente, eles vão passar por perseguição. O nome tem que gerar perseguição. Se o seu nome que você está, meu irmão, ele não gera perseguição, aparta-te daí, porque você está sendo enganado. Todos nós lemos as Escrituras e sabemos que os nomes têm que gerar perseguição, batalha espiritual, para que a pessoa seja liberta desse mundo, seja liberta do engano, seja liberta dessa sujeira, dessa soberba que está sobre a face da terra. Apocalipse, livro da Revelação, escrito por Yaohana, capítulo 2, versículo 10, diz assim: nada tem mais das coisas que hás de padecer, não tenho medo das coisas que irás sofrer, porque eu sou Yahweh, eu estarei contigo, eu estou contigo até o último dia da tua vida. Esse é o Todo-Poderoso falando, eu estou contigo, não tema não. Se você morrer, eu lhe trago de volta, porque eu tenho poder para isso. Se ele lhe ferir, derramar seu sangue, né, o seu sangue não lhe faltará, porque eu sou Yahweh, eu mesmo sararei a sua ferida, eu mesmo lhe curarei. É Yahweh, nós estamos com Yahweh, não precisa você ter medo de nada não. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, veja só, é a perseguição. Né? A perseguição, ela está escrita nas Sagradas Escrituras, e os filhos, né, de Yahweh, filho do Altíssimo, vai acontecer isso com ele. Lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido ouça o que o Ruach Kadosh diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano algum na segunda morte. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, aqui, né? Fala que é sobre os irmãos da igreja de Esmirna, aqueles irmãos que foram perseguidos, aqueles irmãos que passaram 10 anos de sofrimento, 10 anos sendo perseguidos, né, pelas potestades principais do Filho do Altíssimo. Então, meus irmãos, no passado eles sofreram muito, né? E nós, meus irmãos, todos aqueles que estamos diante da luz, todos aqueles que estamos no caminho da verdade, todos aqueles que estamos com Yahweh e Yahshua, nós vamos padecer perseguições, né? Batalha, sofrimento espiritual no nome do Todo-Poderoso Yahweh, no nome do seu Filho. Mateus, capítulo 13, versículo 20, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição. Por causa da palavra, logo se ofende. E aí o que acontece? Ele larga o Mashiach, ele larga a salvação, ele vira as costas para a salvação. Muitas pessoas viram as costas, né, por causa desse mundo, por causa da cobiça, por causa do dinheiro. Não acumuleis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem tudo consome, mas acumuleis tesouro no céu, onde a taça e a ferrugem nada consome. Quando você se inclina para esse mundo, que você deixa de olhar para o céu, que você deixa de olhar para o Mashiach, Yahshua, o Salvador, a salvação, o que acontece, meu irmão? Você se aparta da salvação, você sai da salvação, né? A salvação é Yahshua, né? O Salvador é Yahshua. Por isso, meu irmão, nós não podemos fazer isso, né? Temos que estar o tempo todo olhando para a salvação. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero, não dá fruto. Ele não fala, ele não busca, ele não esclarece para os irmãos a verdade, prefere continuar na mentira, falando dos nomes mentirosos, palavras mentirosas e títulos mentirosos da mentira, né? Do paganismo. Quem é semeado em boa terra, o que acontece? Fala de Yahweh e fala de Yahshua. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto,
e produz 100, outro 60 e outro 30. Né? É o que nós estamos fazendo, produzindo fruto. Né? Produzindo fruto com grande alegria, porque o nosso Salvador vai vir nos buscar. Quando ele vier nos buscar, ele vai dizer: cadê o talento que eu te entreguei? Eu te entreguei 5, quanto tu produziu? Você me entregou 5, eu produzi 10, vai dizer: bom servo, entra para o meu reino. É isso que vai acontecer com aqueles que receberam os nomes verdadeiros, aqueles que estão na verdade. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29, diz assim: e Yahshua respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do meu evangelho, das boas novas, né? Por amor de mim e do meu evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições por causa da perseguição, e no século futuro e na vida eterna. Ou seja, meus irmãos, nós não vamos perder nada. Tudo será acrescentado lá nos céus. Se você deixar seu pai, se você deixar sua mãe, se você deixar a fazenda, se você deixar o dinheiro, a fortuna, né? Tudo será recompensado lá em cima, por amor, né? Amor ao nome de Yahshua, né? O nosso Salvador. Então nós temos que amar, é Yahshua, né? A salvação. Nós temos que bater nessa porta, né? Pedir, né? Invocar, né? Fazer aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Livro de Mateus, Matitial, capítulo 6, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Por causa da justiça, porque o caminho da justiça é difícil. O caminho da justiça não é o caminho do paganismo, não é o nome de Balaim, não, mesmo. O caminho da justiça é o nome Yahshua. Esse sim gera perseguição. Esse sim que é o caminho da verdade, né? O caminho que vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Né? Batalha espiritual. Né? Por quê? Porque o nome Yahshua salva. O nome Yahshua, ele traz a salvação. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aquele que foi caluniado, aquele que foi difamado, aquele que foi, meu irmão, apontado o dedo, aquele que foi preso, açoitado, aquele que levantaram mentiras sobre ele. Esse é filho do Altíssimo. Este está sendo perseguido. Esse conhece o nome. Esse vai conhecer o nome. Se ele não conheceu, mas ele vai conhecer o nome. Porque os filhos do Altíssimo são perseguidos aqui embaixo. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Olha só o que aconteceu com os profetas. Olha só o que aconteceu com os discípulos. Foram perseguidos. Por causa de quem? Por causa do nome, né, do Mashiach Yahshua. Isso nos afirma as Sagradas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz assim: também todos os que piamente querem viver, né, do Mashiach Yahshua vão sofrer perseguição. Então, meus irmãos, nós temos que crer que o dia de Yahweh, né, está por vir, né, o dia do Criador, do Altíssimo, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. O seu juízo, né, para aqueles que nos perseguiram. Nós sabemos que a terra, mesmo, a terra jaz do maligno, porque Yahshua disse isso, pertence a Satanás. Mas vai chegar o momento em que Yahshua vai tomar essa terra e vai passar ao Todo-Poderoso Yahweh. Yahweh, né, vai ter o seu dia, segundo o que diz aqui a Escritura. Né? E todo o poder, né, não vem de nós, nada vem de nós, vem do Altíssimo, conforme mostra aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O poder do servo vem de Yahweh, né? É Yahweh que dá a palavra, é Yahweh que vivifica, é Yahweh que purifica, é Yahweh que perdoa nossos pecados. Nada vem de nós, tudo vem de cima. O conhecimento, a sabedoria, né? A inteligência, né? A fortaleza, tudo vem de cima. Né? Nós somos seres pecadores, conforme eu já falei para vocês. Né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Né? Vem de tudo de cima, como eu falei para vocês. E tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do mestre Yahshua no corpo,
para que a vida de Yahshua se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Yahshua, o Mashiach. Nós que estamos no Mashiach, meus irmãos, estamos sempre passando por esse tipo de perseguição, esse tipo de flagelo nas nossas vidas. Então, meus irmãos, o dia de Yahshua está por vir. E nós temos que lembrar das Sagradas Escrituras, lembrar que os discípulos foram perseguidos, lembrar que os profetas foram perseguidos, lembrar que a Escritura fala que vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Se você está passando por esse tipo de perseguição, se você está passando por alguma batalha espiritual, não tenha medo, porque Yahweh estará contigo neste mundo. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído para o crescimento do corpo do Mashiach, dizendo a todos vocês que aquele que está na verdade, que aquele que fala de Yahweh, fala de Yahshua, ele vai passar por essas perseguições, mas não tenha medo, você vai vencer e vai se tornar um vencedor, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. Será lhe dado um novo nome, uma nova pedra, o seu nome será colocado numa coluna, e jamais sairá de lá quando você vencer as potestades, vencer os príncipes, vencer as perseguições dessa terra. Quando você for caluniado, quando você for açoitado, quando você for botado na prisão, quando levantarem falso testemunho de você, você vai passar por cima de tudo isso, como eu passei, como os discípulos passaram e venceram, e estão todos com Mashiach e Yahshua. Shalom, meus irmãos. Uma ótima tarde.